Oi pessoal, oi crianças do DIF, oi sobrinhos. Então vamos para mais uma história da Bíblia e hoje eu vou contar para vocês a história de Filipe. Tinha mais de um Filipe na Bíblia. E eu não vou contar para vocês a história do Filipe discípulo de Jesus, mas eu vou contar para vocês a história do Filipe evangelista. O Filipe ele era um rapaz assim muito bem conceituado por todos, muito trabalhador, muito conhecedor da palavra de Deus e por isso ele foi escolhido para ser um dos diáconos da igreja, aqueles que ajudavam os apóstolos com atendimento às pessoas, porque eram muitas já e eles não estavam dando conta de atender todo mundo. Então eles ajudavam as viúvas, os órfãos, aqueles que precisavam de ajuda da igreja, eles oravam pelas pessoas, oravam pelos doentes e pessoas eram curadas. E um dia o Filipe estava lá fazendo alguma coisa e a Bíblia conta que apareceu um anjo para o Filipe. O anjo veio mostrar para o Filipe uma coisa que ele precisava que ele fizesse. Esse anjo falou para ele: Filipe, eu preciso que você vá lá para a estrada do sul, a estrada deserta que vai para Gaza. E mostrou para ele para onde que ele tinha que ir. E a Bíblia fala que o Filipe na hora levantou e foi também, né? Mensagem de um anjo, eu também ia na hora. Ele levantou na hora e foi lá fazer o que o anjo pediu. E nesse lugar, porque o anjo não falou o que ele ia fazer, só falou que ele tinha que ir para lá. Daí nesse lugar ele viu que estava viajando por esse lugar um oficial da rainha da Etiópia, né? Esse oficial era a pessoa que cuidava dos tesouros da rainha da Etiópia. E ele estava lá numa carruagem puxada aqui por cavalos e o Filipe lá andando pela estrada, né? Quando o Filipe escutou o Espírito Santo, o Espírito de Deus falou com Filipe e falou assim para ele: Filipe, acompanha a carruagem. Daí o Filipe correu e foi lá, correndinho do lado da carruagem, porque a carruagem estava sendo puxada por cavalos, né? E o Filipe, então, para acompanhar os cavalos andando, ele precisava correr, né? E ele foi correndinho assim do lado da carruagem e ele escutou, ele percebeu que o oficial ele estava lendo um rolo e ele lia, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo, ele ficava lendo e fazendo assim, sabe, umas caras, sabe quando você não está entendendo, está lá lendo, mas não está entendendo aquilo que você está lendo. Daí o Filipe falou para ele: o senhor entende o que o senhor está lendo aí? Daí o oficial respondeu para ele e falou: não, eu não entendo porque não tem ninguém para me explicar e eu não estou entendendo nada, eu não sei de quem, se ele está falando dele mesmo ou se ele está falando de outra pessoa. Sabe o que o oficial estava lendo? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Esse livro está na Bíblia. E só que naquela época não tinha assim a Bíblia ainda encadernada com todos os livros aqui dentro como é hoje. Eram assim uns rolos e daí escrito em papiros, numa planta, numa parte de uma planta estava escrito os livros da Bíblia separados. Depois que foi tudo junto, né? Fica tudo junto aqui. Mas ainda não tinha o Novo Testamento também, tinha só a parte do Velho Testamento. E era a parte do profeta Isaías que falava sobre a vinda do Messias e que o Messias ia ser morto, só que ele não estava entendendo, né, de quem que o profeta estava falando. Então o Filipe começou a conversar com ele e ele viu que o Filipe sabia sobre o que estava falando, então ele convidou o Filipe para subir na carruagem junto com ele. Que bom, né? Ele não teve mais que correr do lado da carruagem, devia estar cansado já. Então para ele subir ali e os dois continuarem viagem, conversando e o Filipe explicando para ele as coisas desse livro do profeta Isaías. E o Filipe explicou para ele que o profeta Isaías estava falando sobre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre o que ele veio fazer aqui na Terra e que um dia ele precisou
ir para a cruz e pagar o nosso preço lá na cruz. Então ele explicou sobre tudo isso para o oficial, e o oficial estava muito feliz de entender tudo aquilo que ele estava lendo. Daí, o Felipe também explicou para ele que Jesus falou assim, que quem crer em mim e for batizado será salvo. Então, e eles estavam, o oficial estava entendendo tudo o que o Felipe explicou para ele. Daí ele viu que no caminho tinha assim um laguinho. E daí o oficial falou assim, ali tem um laguinho, então eu não posso ser batizado? Daí o Felipe falou, pode. Peraí, primeiro eu tenho que te perguntar, você crê em Jesus? Aí o oficial respondeu, creio, depois que você me explicou tudo isso, eu creio de todo o meu coração, eu quero ser batizado. E o Felipe falou, ok. Então eles desceram da carruagem, foram lá e o Felipe batizou o oficial. E a Bíblia conta que quando eles saíram da água, o Espírito Santo levou o Felipe embora. Assim. O Felipe teletransportou o Felipe. Ele saiu de um lugar e apareceu lá de volta na casa dele. Ele não precisou voltar correndo, nem andando. O Espírito Santo levou ele embora. Mas vocês acham que o oficial ficou achando isso ruim? Que nada, ele já tinha entendido tudo o que ele queria. E ele saiu daquela água assim, muito feliz, pulando de felicidade, muito alegre, porque agora ele tinha entendido e tinha conhecido o Salvador da vida dele, Jesus. Ele estava muito feliz e ele foi embora assim, muito feliz. Sabe o que a Bíblia fala sobre escutar a Deus e achar a Deus? Em Jeremias, no livro de Jeremias, que é outro profeta, capítulo 29, versículo 13, fala assim, me buscareis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. É Deus falando. Deus falando, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Foi isso que aconteceu com o oficial etíope. Ele estava buscando a Deus de todo o coração, ele queria entender. Por isso que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele queria chegar mais próximo a Deus. E por isso, como Deus honra a sua palavra, ele providenciou alguém. Aqui, eu tinha perdido o Felipe. Deus providenciou alguém para falar, para explicar para ele sobre a palavra e ele conhecer mais a Deus. Hoje em dia, a gente ainda pode, mais ainda até do que eles, conhecer Deus, se aproximar de Deus, quando a gente busca Ele de todo o coração. E daí você pode dizer assim, mas Dani, como é que eu vou ouvir Deus? Assim como Felipe ouviu, quando o Espírito de Deus falou com ele, para ele chegar perto da carruagem, Felipe estava com um coração sensível a Deus, então ele ouviu o Espírito Santo, ouviu mesmo, tá? Ouviu, a gente ouve o Espírito Santo quando a gente está sensível a Ele. E quando que a gente está sensível a Ele? Quando a gente quer ouvir e quando a gente ora e pede a Deus, Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ouvir, eu quero entender mais sobre o Senhor. E Deus providencia para que a gente conheça e aprenda mais dele. E a outra maneira, super fácil, de ouvir a Deus é lendo a Bíblia. Tudo que a gente precisa saber, Deus já deixou aqui. Tudo que Ele queria que a gente soubesse, está escrito aqui dentro. Foi por isso que Ele inspirou homens para escreverem e depois para juntar tudo aqui dentro. A Bíblia já foi tão atacada, já foi tão tentado destruir esse livro precioso e nunca conseguiram e nunca vão conseguir. Mas aqui dentro está todas as respostas que a gente precisa. Está todas as histórias maravilhosas que eu sempre digo e todas as respostas que você precisa está aqui. Então, se você quer ouvir a Deus,
ore e pega a Bíblia e leia. Tem tantas traduções hoje em dia que não pode mais ter desculpa de dizer, eu não entendo, é muito complicado. Mesmo que você não entenda a tradução mais simples que tem, você ainda assim pode fazer como o oficial etíope, tentar entender, ora, pede ajuda a Deus, que ele vai providenciar um Felipe para você. Ele vai providenciar uma pessoa que te explique, se você quiser aprender. Tá bom? Busque, que vale a pena, muito a pena. Vai aprender mais histórias. E eu estou muito empolgada porque as próximas histórias, eu vou fazer uma série de histórias sobre as mulheres da Bíblia. Muitas histórias legais, muitas coisas assim que as pessoas, tem gente que acha que Deus usou só homens e não é verdade. Deus usou muitas mulheres com histórias maravilhosas, heroínas mesmo, tá bom? Então a gente aprende muitas coisas com elas também e com as coisas que elas nos falam sobre Deus. Então não se esqueçam, orem, busquem a Deus, escutem a Deus através da Bíblia e até as próximas histórias. Deus abençoe vocês, Deus abençoe crianças, Deus proteja vocês e até a próxima. Beijo, tchau!